Senhor presidente, serei disciplinada com o horário. Eu fui a 7ª colocada aí na lista para falar, mas eu não podia deixar de apresentar aqui uma preocupação gigantesca com essa casa, senhor presidente. Nós vimos aqui ontem cenas lamentáveis do ex-presidente da SEDAI saindo corrido a partir das perguntas que fizemos, numa audiência pública com 6 comissões da casa, enfim, trazendo todo o enfrentamento necessário que a sociedade nos impele a fazer com relação a uma água potável, ao abastecimento adequado para a população do estado do Rio de Janeiro, enfim, e nós termos hoje a lamentável retirada do nome da Zeidan ali do nosso pedido de CPI da água da SEDAI. Deixar registrado essa situação que eu considero lamentável, ainda que respeite muito a deputada Zeidan e o seu mandato, realmente nos causa uma situação, um sentimento de profundo lamento ela ter retirado aí a assinatura de um projeto tão importante e que tem um clamor social. Mas, para além disso, senhor presidente, eu vim aqui falar das denúncias que apareceram no plenário dessa casa ontem, com relação aos dossiês que podem estar sendo feitos pelo governo do estado ou por uma secretaria específica, não sei, mas com relação aos 70 deputados dessa casa. Senhor presidente, acho importante falarmos que isso tem nome. E o nome disso é mais antigo do que a pequena política. O nome disso é arapongagem. São espiões clandestinos tentando fornecer, ou sei lá, tentar forjar provas contra deputados para serem utilizadas como forma de chantagear essa casa. Ainda ontem me chamou a atenção, ao explicar o líder do governo, que esta não era uma ação do governador Witzel, ao explicar, ele deixou escapar 2 palavrinhas, na verdade, uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: quem não deve, não teme. Qual é a interpretação que devemos fazer dessa frase, senhor presidente? Quem não deve, não teme. É mais uma forma de chantagear os deputados e as deputadas que estão aqui fazendo enfrentamento ao governo Witzel, que estão aqui fiscalizando o governo Witzel, colocando luz sobre a sua negligência. É isso que nós podemos interpretar? Eu acho também repugnante a forma absurda que se tenta chantagear deputados e deputadas aqui nessa casa. Não sem propósito essa minha fala, afinal de contas eu fui uma das primeiras vítimas de perseguição política do governador Witzel. Foi ele que trouxe para essa casa, junto com a sua base, o pedido de cassação ao meu mandato, porque fiz aquilo que todos os deputados aqui deveriam fazer, que é fiscalizá-lo. E na nossa fiscalização, inclusive, senhor presidente, apontamos a possibilidade de aumento da letalidade policial e denunciamos na ONU e na OEA a sua ação. Tanto é que os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro comprovam que estávamos certos naquele momento que fizemos a denúncia à ONU e à OEA de que a letalidade policial é o programa máximo desse governo do Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, fui perseguida, quase com um pedido de cassação, colocando, senhor presidente, naquela época eu trazia à baila essa discussão de que eu era só a primeira a ser perseguida nessa casa, que um governador autoritário poderia ter feito isso, ou poderia fazer com qualquer um dos 70 deputados que aqui compõem esse lugar que deveria fiscalizar. Ou seja, senhor presidente, nós temos aí uma distorção dos poderes. Cada poder tem a sua autonomia constitucionalmente legitimada
E, no entanto, o desprestígio que o governador tem com essa casa demonstra quando um dos seus secretários fala que tem dossiês dos 70 deputados. Enfim, quem não deve, não teme, deve servir para o próprio governador. Por que o governador tem tanto medo que essa casa o fiscalize? Por que o governador tem tanto medo que ocorra dentro dessa casa a CPI da água da SEDAI? Essas são perguntas que eu gostaria que o líder do governo nos esclarecesse. Afinal de contas, essa prática de arapongagem, uma vez que seja certificada, uma vez que, a partir das ações que o presidente da casa, André Siciliano, tomou diante da possibilidade desses dossiês, é fundamental que a gente, uma vez que se prove que o governador está de arapongagem com cada um dos deputados e deputadas dessa casa, é importante que ele seja enquadrado no crime de responsabilidade. Porque, enquanto governador do estado, ele tem, inclusive, a responsabilidade de resguardar os poderes no estado do Rio de Janeiro. E uma vez que interfere ao ponto de chantagear deputados e deputadas, ele está descumprindo com aquilo que a Constituição o obriga, enquanto governador do estado, que é não cometer crime de responsabilidade com os poderes. Enfim, trazer aqui essa minha avaliação, não poderia ficar calada diante de tal escândalo, porque para mim isso é escandaloso. Se foi descoberto, e senhor presidente, não que qualquer deputado aqui não possa ser investigado, tem que ser, mas que para isso exista sim situações que levem a essas investigações, que tem que ser transparentes, porque quando alguém faz uma espionagem, coloca, enfim, microfones infiltrados, sei lá, coloca escutas telefônicas, isso é crime, senhor presidente, isso é crime. Então a gente precisa falar sobre isso. Essa casa tem responsabilidade, não é corporativismo entre deputados, não, pelo contrário, isso é entender que o governador do estado não pode alçar da prerrogativa que tem como chefe maior desse estado de querer investigar a própria sorte qualquer um de nós. Isso é um absurdo. Eu quero deixar aqui evidente a minha indignação diante dessa situação e trabalhar, senhor presidente, para que essa casa tenha autonomia, que não se deixe levar ou subjugar por chantagens feitas pelo governador do estado ou qualquer secretário que seja. Nós temos autonomia para fiscalizar o Poder Executivo. Se não estivermos fazendo isso que é a nossa função, aí sim, não merece os deputados estarem nessa casa. Então, senhor presidente, deixar aqui a minha indignação e trazer o que de fato representa 70 dossiês sobre cada um dos deputados e deputadas. Isso tem nome, isso é arapongagem, tão velha quanto a velha política. Muito obrigada, senhor presidente.